Bem, irmãos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando mais um episódio do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, pela TV Manaim. Eu gostaria de ressaltar aos irmãos que nós estamos chegando ao último episódio de uma série sobre o sonido incerto. Nós tivemos outros 3 episódios anteriores, onde nós tratamos do sonido incerto, do chofar e também dos toques principais do chofar, como o chofar era usado nas batalhas. E hoje nós vamos fazer uma relação com esse uso do chofar, da trombeta, na passagem de Salomão, quando Salomão foi coroado rei. E o nosso tema desse episódio é A Terra Retiniu. Então nós vamos tratar desse assunto logo após a vinheta. Amém? Amém, irmãos, estamos de volta, a paz do Senhor. Vamos tratar sobre o assunto do sonido incerto, ainda dentro de uma sequência de 4 episódios. Nós estamos no 4º episódio e eu aconselho os irmãos, aqueles que não acompanharam esse conteúdo pela TV, irem até o nosso canal no YouTube e lá temos uma playlist onde tem todos os outros episódios que foram tratados sobre esse assunto. É muito importante que os irmãos assistam, que os irmãos curtam e compartilhem esse conteúdo, até para que o próprio aplicativo possa impulsionar isso e mandar para outras pessoas, mas que também o irmão tenha acesso a toda essa informação produzida pelo Grupo Ciência e Fé por orientação do Senhor. E hoje, para a gente tratar deste assunto sobre a Terra Retiniu, nós vamos contar aqui com a presença novamente do pastor Alex. Pai do Senhor, pastor Alex, tudo bem? Pai do Senhor, Tiago, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nessa sequência de episódios sobre o sonido incerto. Pai do Senhor, pastor Miguel. Também o pastor Miguel está conosco desde o início desse assunto, né, pastor? Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor Tiago, pastor Alex. Estamos juntos, continuando esse trabalho que o Senhor nos convidou a estudar. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ação de Deus na escolha e coroação do rei Salomão. Como que a trombeta foi usada ali naquele momento e como o povo foi usado para proclamar a voz de Deus e por que a terra retiniu, né? A terra retiniu com a trombeta e a voz do povo juntamente ali. E para isso, pastor Miguel, eu gostaria que o senhor fizesse um breve histórico sobre esse relato bíblico, sobre essa passagem da coroação de Salomão como rei de Israel. Nesse momento profético, havia uma oposição que surgia contra Davi. Davi já envelhecido e tinha aqueles que eram fiéis a ele, que estavam sempre acompanhando, mas naquele momento surgiu e veio da própria família, Adonias queria usurpar o trono, de onde surgiu a situação em que Adonias reuniu aqueles que, por algum motivo próprio, não tão dedicados ao rei, aceitaram aquela palavra de tentar anular a ação que seria sobre Salomão. Então veio uma situação em que, mais uma vez, nós vemos a segurança que temos quando ouvimos a voz do Senhor decretando o que Ele tem de melhor para aqueles que são servos. Ali havia uma profecia sobre a vida de Salomão, não é isso? Sim. E Adonias, ele ignorou essa profecia, tentando fazer com que o reinado fosse humano. E, na verdade, a gente vê que o reinado na vida do homem, ele tem que ser por parte do Senhor, né? O Senhor é que tem que gerenciar e determinar todas as coisas na vida do homem, não é isso, pastor? Exatamente. E é interessante, para você que nos assiste, que a palavra de Deus ela vai trazer alguns tipos, profeticamente, indicando ali as ações, né, do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo. E nesse momento aqui, nós estamos vendo Davi, ele como rei. E Davi, ele já estava no final do seu reinado ali. Davi, naquilo que ele não pecou, ele é um tipo do Senhor Jesus. Então, foi o reinado de Davi. O reinado de Davi, historicamente, foi o reinado das conquistas, das batalhas. Davi ali venceu o gigante Golias, venceu ali os seus opositores, venceu outros gigantes também.
Então, Davi, naquilo que ele não pecou, ele foi um tipo do Senhor Jesus. E chega esse momento agora, Adonias ali, ele tenta burlar aquilo que era a profecia, a direção do Senhor, a escolha do Senhor, e ele tenta usurpar o reino. Mas a profecia era que Salomão reinasse. Então seria agora o início do reinado de Salomão. E Salomão, naquilo também que ele não pecou, ele é um tipo do Espírito Santo. Por quê? Porque o que Salomão iria fazer, né? Davi, ele foi um soldado, ele batalhou. A palavra diz que ele ajuntou todo o material do templo para ser construído, o templo do Senhor, mas o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo. Mas isso ficaria a cargo de quem? De Salomão. Então Salomão é tipo do Espírito Santo. E hoje Salomão está fazendo uma obra, né? E qual que é esse reinado de Salomão? Um reinado de paz e um reinado onde nós estamos sendo feitos templos do Espírito Santo. Então é esse momento que nós estamos vivendo aqui. E havia ali dentro dessa passagem, né? Havia aqui alguns elementos proféticos que estão relacionados com a nossa vida, não é isso, pastor? Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho desses elementos proféticos dessa passagem aí de Salomão sendo constituído rei. Sim, o rei sempre sabe, ele tem o domínio de todas as coisas que acontecem. Então, quando Davi ficou sabendo que havia uma tentativa de que Salomão não herdasse o trono, alguns elementos proféticos surgem nessa passagem. A primeira é que Davi, tomando conhecimento daquela situação, ele emite uma ordem. A voz do rei é soberana. Exatamente. Os servos ouvem. A voz do rei, o toque do chofar, naquele momento, uma decisão que só o rei podia tomar para colocar tudo em ordem, porque haviam sons que estavam sendo emitidos. Adonias estava emitindo sons que estava matando ovelhas, estava atraindo aqueles que não tinham total fidelidade ao rei e estava se reunindo para usurpar o trono. Mas a hora que a ordem do rei é a palavra profética decisiva. E o que o rei falou? Os escolhidos. Reuniu quem? Zadok, Natã e Benaia. Os mais próximos do rei, o sacerdote, o profeta e o servo sempre fiel, sempre pronto a atuar em favor do rei. E também o rei lhes disse, novamente o toque da chofar. O rei reuniu os escolhidos dele, que ele tinha total confiança. E lhes disse, para que tomar convosco os servos do vosso Senhor. Então reuniu os servos. Também é um sinal profético. Quer dizer, o corpo, a igreja fiel do Senhor, que sempre ouve a orientação que o Senhor está dando. E o outro fator profético, o local. Davi falou, vocês irão à fonte de Gion. Gion quer dizer a fonte das águas vivas, já profeticamente apontando para Jesus. Glória a Deus. E aquele momento ali, da fonte de Gion, Gion era onde surgiu as águas que abasteciam Jerusalém. E se nós pensarmos como que a profecia se cumpre, um dia, Jesus, se depois nós vamos ver a foto da região ali de Israel, em que tem o templo, o jardim do Getsemane, onde está a fonte de Gion, e o Monte das Oliveiras. Um dia Jesus, ele subia ao templo, ele descia no final do dia, depois de aplicar a doutrina do Pai, passava pelo jardim de Getsemane. Ali, o jardim do Getsemane quer dizer a prensa do azeite, quer dizer a fonte das águas vivas que o Senhor Jesus tinha passado ali. E ele subia para o Monte das Oliveiras porque ele não tinha onde pousar. A profecia, né? Então, a fonte de Gion, Davi falou, ali vós ungireis a Salomão. Então a unção é feita onde tem a fonte das águas vivas, que fala do Senhor Jesus. Interessante, o pastor Miguel está falando, pastor Tiago, aqui, Adonias, ele se levanta contra e ele vai para a fonte de Rogel.
para ser proclamado rei, para ele se autoproclamar rei. Mas qual que é a diferença desses dois locais? Lá na fonte de Rogel, as ovelhas estavam sendo mortas. A morte. Então, Davi, diante daquela situação, ele dá uma ordem para que tudo fosse feito ali na fonte de Gihon. Diferente, lá na fonte de Gihon havia vida. Glória a Deus. Né? Então, quando nós ouvimos as orientações, a voz do rei, nós seguimos as orientações, nós vivemos o profético, nós estamos atentos aos sinais, ao toque do chofar, nós vamos ter nós vamos receber o quê? Vida. Aqueles que foram levados por Adoni, que ouviram a voz de Adonias, estavam recebendo o quê? Estavam vendo ali morte. Então, uma diferença muito grande, né? É uma escolha. Quem que você vai ouvir? A voz do rei ou você vai ouvir a voz de Adonias? A voz do opositor, né? A voz do opositor. E outro detalhe importante, pastor Alex, pastor Tiago e vocês que nos acompanham, que Davi, ele falou para que Salomão fosse colocado na sua mula. E Benaia, um servo fiel, ele imediatamente vem para puxar a mula. Então, aqueles que têm obra no coração, a mula de Davi, a força, o poder, o único que está sendo exaltado acima da mula é o rei. O único que exaltamos é o Senhor Jesus. No mais, por isso que Davi mandou chamar os servos. Servos valentes que desejam puxar a mula, realizar a obra do Senhor, para que o nome dele esteja acima. E todos nós, da mesma maneira, não temos melhores, somos os mais necessitados. E a hora que Salomão estava na mula e que Zadok ungiu com óleo, com azeite, o que aconteceu naquele momento? Um momento tão profético. A trombeta soou. A hora que a trombeta soou, tudo estava em ordem, porque o azeite fala do Espírito Santo, o Espírito Santo ali presente, sendo ungido rei, a trombeta soou. Mais uma vez a figura da trombeta aí, né? Sim. Nos momentos de definição na presença do Senhor, né? Pode falar. E a hora que a trombeta soou, o povo clamou, viva o rei Salomão. Isso é importante, né? Então, nós vivemos o trombetas e festas. Qual que é o resultado que nós, como igreja, nós estávamos esperando? Fizemos tudo, ouvimos a voz do rei, a orientação, estamos ali na fonte, vivemos todas essas experiências. Benaia puxou a mula, a Bíblia diz que Benaia não falou nada. Né? O servo desta obra é assim, nós cumprimos as orientações, a igreja vive essa experiência. O homem que vive a experiência com Deus, ele vive dessa maneira. Ele é conduzido pelo Senhor. Deus orienta. Mas qual que foi o resultado? O povo gritou, viva o rei Salomão. E nós estamos colhendo essas experiências. Quantas experiências das pessoas que tiveram acesso às profecias, ao evento, trombetas e festas, nós voltamos a falar porque está relacionado. E qual que é a resposta das pessoas? Viva o rei Salomão. Foi a ação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo. Então, esse é o resultado. E aí, aquele som ali, aquele som se ouviu em todo Israel. Né? Glória a Deus. Em todo Israel. Viva o rei Salomão. Glória então, o que está sendo enfatizado, que foi enfatizado no final, o que é enfatizado no final de um culto, no final de uma evangelização, de um seminário, de uma escola bíblica, é o quê? Foi a grande ação do Espírito Santo. Essa grande bênção. Todo esse, é o povo reunido, é o corpo, é o templo, a doutrina, é o Monte das Oliveiras ali, a profecia, o sacrifício do Senhor Jesus, toda essa operação, o Getsêmani ali, a prensa do azeite. Então, tudo isso que é feito, por quê? Porque um dia o Senhor Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz, ele ajuntou todo o material para o templo, para que o templo fosse construído por Salomão e para que hoje, você que nos assiste, todos nós possamos ter a segurança de dizer, nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E, pastor, nesse momento que o pastor Alex falou que tocou a trombeta, né?
e o povo logo depois proclamou viva o rei Salomão. Eu queria que o senhor desse uma explicação, porque nesse momento aí a terra retiniu ali, não é isso? Tem até um texto que fala isso, né, pastor? Não sei se o senhor separou o texto aí que fala sobre esse momento que a terra retiniu. Sim. Se o senhor puder ler para a gente. No livro de 1 Reis, capítulo 1, tem o versículo 39 e 40, que fala deste momento, que a palavra diz assim: Isadoc, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, a terra retiniu, louvado o nome do Senhor. Nós vamos ver uma apresentação aqui com os slides, porque Israel é um nome profético, Jerusalém fala de toda uma profecia. Então, aqui nós estamos vendo a situação do mapa. Eu vou chamando um por um, para que todos possam entender como a profecia está naquele momento em que Davi mandou ungir o rei Salomão e relacionado com toda a profecia para nós também. Então nós vemos aqui só para esclarecer o seguinte, é uma foto de Israel hoje, sim, né? E o pastor ele vai demonstrar aqui como foi a época que houve a consagração ali de Salomão. Salomão foi ungido rei ali, né? Sim, na época tinha o templo menor, mas o Getsemane e o Monte das Oliveiras continuou o mesmo. Então nós vemos aqui o muro do templo. Então aqui o templo fala da doutrina que Jesus sempre levou os seus ensinos. Ele nunca admitiu que os ensinos eram dele. Ele sempre falava: a minha doutrina é do Pai. Então ele ensinava, aí ele dizia. Então aqui fala de um lugar profético. E se nós observarmos, aqui não é um terreno plano. Aqui tem o jardim do Getsemane, que é uma depressão onde está a fonte de Gion. E aqui o Monte das Oliveiras. Se pode passar que aqui nós vamos ver onde que estava a fonte de Gion. Então, a hora que o rei Salomão foi ungido, a trombeta soou e o povo clamou: viva o rei Salomão. Pode ir passando. O que aconteceu com esse toque de trombeta e o povo, servo do Senhor, proclamando a vitória: viva o rei Salomão. Por isso que a terra retiniu, porque bateu na profecia, bateu na doutrina, que simboliza o templo, bateu na profecia, que simboliza o Monte das Oliveiras, e aqui a prensa do azeite, que é o Getsemane. E o resultado disso foi batendo aqui na doutrina, na profecia, no azeite, a terra retiniu. E lá embaixo estava aonde Adonias estava usurpando. E na hora que a terra retiniu, e que a trombeta soou, e que o povo conclamou que Salomão era o rei, aquela reunião ali foi dispersada. Então nós podemos afirmar que, se estamos vivendo a profecia, o rei Jesus vem, não há oposição. Tudo vai ser dissipado, porque a terra está retinindo a doutrina do Pai, a profecia e a revelação em nossas vidas. Glória que Ele está voltando. Louvado o nome do Senhor. E interessante que essa expressão retinir, toda essa operação que houve ali, ela foi, por um movimento, ela começou a tomar grandes proporções. É como se fosse uma reverberação. Ali funcionou como uma caixa ressonante. Né? Uma caixa ressonante. Então esse som ele foi se propagando ali, né? Como o pastor disse. Lá embaixo havia uma oposição. A usurpar, a morte das ovelhas, aqueles que estavam ali. Mas toda essa ação ali, ela chega, e o texto diz que as pessoas se dissiparam daquele lugar. Elas fugiram para os seus lugares ali, para os seus locais. Elas foram embora, deixaram Adonias sozinho. Daqui, né? Aí. E aqui havia alegria. Glória a Deus. Alegria. Então, são essas experiências que nós vivemos com a doutrina, com a profecia, com a ação do Espírito Santo. São essas experiências. Queria que voltasse um pouquinho o slide anterior. Eu vou até quebrar um pouquinho o protocolo aqui, que eu vou sair da frente.
Só para sintetizar aqui para os irmãos, essa parte aqui de baixo, onde nós estamos aqui determinando aqui um local, é onde os pastores falaram onde Adonias estava. E lá onde está o triângulo é onde Salomão estava, não é isso mesmo? Exatamente. Só para recapitular aqui para os irmãos. Aqui é a fonte de Rogel. Aqui é a fonte de Rogel, onde havia a pedra morte. de Zoelete, morte. E lá em cima, ali a fonte de Gion. Vida, onde o povo estava obedecendo à voz do rei, onde Glória Salomão estava sendo ungido e onde estava se ouvindo vivo o rei Salomão. E o som que sai de lá, ele vem transitando pelo vale, porque esse aqui é um vale, né? Vinha batendo tanto ali, né? Vinha batendo ali e ele chega aqui para dissipar toda a oposição que havia aqui, né? Isso nós podemos fazer também um paralelo com o quê? Com o arrebatamento da igreja, né? O dia que acontecer o arrebatamento da igreja, essa oposição aqui vai ser dispersada, mas a igreja vai estar como nós lemos aqui, ó, feliz, tocando gaita, glorificando o Senhor, falando viva o rei, não mais aqui, nesse mundo, nós estávamos falando viva o rei lá na eternidade. Sim. É isso? E concluindo o próximo slide, aqui nós temos a visão de como que é o jardim de Getsemane, a gente vê as oliveiras, então o muro é alto. Quem está no jardim de Getsemane vê o muro majestoso da cidade santa ali e subindo à esquerda o Monte das Oliveiras. Então Jesus, no final do dia, ele descia, saía pela Porta do Ouro, descia. Aqui ele se reunia com os seus discípulos. Aqui ele cantou o hino, antes, sabendo que as turbas já estavam vindo para prendê-lo, e cantando o hino, eles saíram. E ali ele iria cumprir o projeto, ia ser preso e iria à cruz para livrar dos nossos pecados. E ele subiu o Monte das Oliveiras porque ele não tinha onde pousar. Exatamente. Então aqui a gente vê o vale, e que quando o povo tocou a trombeta e emitiu o clamor, viva o rei Salomão, a doutrina do Pai com a profecia deu a revelação que anula qualquer oposição que possa surgir na vida do servo. Interessante os elementos proféticos, que você percebe ali. O Senhor Jesus ali, ele canta um louvor e ele vai para o sacrifício. O material do templo estava comprado, né? Há um texto que Davi diz assim, eu do meu próprio tesouro, da minha própria prata, do meu próprio ouro, eu separei para o templo. Né? Então, tudo estava pronto, mas havia um objetivo, né? O Senhor Jesus, ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele diz, olha, eu vou para o Pai vos preparar lugar, mas não vos deixarei órfãos. Vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Viva o rei Salomão. Glória a Jesus. A igreja hoje, ela vive essa experiência da presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém. Glória a E é interessante, está um texto lá em Jeremias, no capítulo 4, diz assim, verso 5, anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, nós já estamos chegando ao final desse programa, né? No programa nós falamos sobre a terra retinir, com toda essa ação que os pastores explanaram aqui para nós hoje, e sobre essa profecia, né? Que é viva o rei. Lá no passado, Israel viveu anunciando o rei Salomão. Hoje nós estamos vivendo trombetas e festas, é um grito também, para dizer que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, e o nosso clamor também é esse, é viva o rei Jesus. Nós somos todos ali igual Benaia, né? Estamos puxando a mula, porque nós estamos aqui como servos, em silêncio, só repassando aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Como diz o livro de Apocalipse, né? O Espírito e a esposa dizem vem. Eles falam a mesma profecia, Jesus vai voltar para buscar essa igreja. Eu queria agradecer ao pastor Alex por estar aqui conosco todos esses episódios, né? Estamos chegando ao final desse assunto do sonido certo. Agradecer ao senhor, pastor Alex, por estar conosco. Obrigado, Tiago, Pai Senhor Jesus, Pai Senhor a todos. Foi um prazer nós estarmos aqui vivendo essa experiência. Glória a Deus. Pastor Miguel também gostaria de agradecer e também convidar a fazer as considerações finais acerca de todo esse assunto que nós falamos aqui nessa sequência, né, de 4 episódios sobre o sonido incerto. Nós glorificamos ao Senhor porque Ele é vivo, Deus Altíssimo, e tem falado à sua igreja
tem dado todo o recurso que precisamos. E mais este ensino que foi uma revelação do Espírito Santo e que muito nos alegramos de estarmos aqui reunidos como corpo de servos, né? Glória a Deus. Tentando puxar a mula e conclamando cada vez mais que viva o Rei Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem, irmãos, chegamos ao final deste assunto. Se algum irmão perdeu algum assunto anterior, nós voltamos a falar que está lá no nosso canal no YouTube. O irmão pode procurar na lista, na playlist do Ciência e Fé. E se o irmão tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre o grupo Ciência e Fé, eu sugiro os irmãos entrar no nosso Instagram, ICM_Grupo Ciência e Fé. Lá tem toda a informação sobre o grupo, mas principalmente acessar os canais da Igreja Cristã Maranata, o canal do YouTube, e ali vai ter uma gama de informações, de estudos, não só do Grupo Ciência e Fé, mas de outros contextos, de outros programas que a igreja contribui para proclamar esse evangelho maravilhoso, mas principalmente proclamar que Jesus vai voltar e vai buscar esta igreja fiel, e nós, em breves dias, irmãos, nós estaremos na glória, glorificando o nome do Senhor e falando viva o Rei na eternidade. Amém? Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.